Anunciamos a conferência de número 4 com o tema Direito Civil e Biotecnologia, Vivendo o Futuro. Convido a professora Heloísa Helena Barbosa para ministrar a conferência. Como presidente da mesa, acompanhará a professora Heloísa Helena, professora Milena Donato Oliva. Bom dia a todos. Tenho a alegria e a satisfação de passar a palavra para a nossa queridíssima professora Heloísa Helena Barbosa, professora titular de Direito Civil da UERJ, procuradora de Justiça aposentada, duplamente doutora pela UERJ e pela Fiocruz, pesquisadora, autora de tantas obras e professora de todos nós, que nos brindará hoje com o tema Direito Civil e Biotecnologia, Vivendo o Futuro. Bem, bom dia a todos. Agradeço com imensa alegria a oportunidade de estar aqui, participando de mais esse congresso do IBD Civil, que eu tenho acompanhado, para minha alegria, desde o primeiro encontro, e que a cada ano tem se consolidado como um dos marcos do direito civil, em termos de apresentação de ideias, de construção de teses, enfim, do enriquecimento do direito civil, que a cada momento se faz mais necessário. É uma verdadeira honra estar aqui hoje com todos vocês e agradeço e parabenizo, na pessoa do professor Tepedino, todos os que colaboraram para que esse sucesso que nós estamos vivenciando nesse momento. Bom, o tema que eu me propus a falar nessa ideia de construção da legalidade constitucional nas relações privadas foi falar um pouco da biotecnologia e direito civil, né? E quando eu comecei a selecionar o material para trazer, eu coloquei aqueles 2 pontos e o Vivendo o Futuro. E eu confesso que eu fiquei muito angustiada, porque eu vou trazer uns temas, na verdade, eu vou trazer fatos, para que haja uma reflexão sobre esses fatos. E aí eu fiquei muito preocupada, eu digo, mas falar de Vivendo o Futuro, vão dizer que eu estou já trazendo a ficção para a realidade. E qual não foi a minha alegria quando o professor Pietro Perlingieri, mestre de todos nós, na entrevista, ele afirma literalmente que o futuro já se iniciou. Portanto, me deu um conforto enorme de que eu não estaria cometendo nenhuma loucura, né? Nós estamos realmente vivendo situações novas. Bom, do que eu vou tratar em síntese, né? Uma síntese muito apertada. Como já anunciado, da biotecnologia e do direito civil. E, claro, da construção da legalidade constitucional nas relações privadas. Aí todos dirão, mas isso é óbvio, isso já é o tema da palestra. O que eu quero chamar a atenção é exatamente isso. Eu não vou, propriamente, fazer nenhum discurso jurídico. Eu vou trazer fatos para reflexão e mostrar qual a situação que nós temos hoje do direito civil no Brasil diante desses fatos e, principalmente, quando, mais do que nunca, nós precisamos trabalhar nessa construção da legalidade constitucional para as relações privadas. Bom, para começar a falar de biotecnologia, a biotecnologia tem vários conceitos, várias definições. Essa que eu trouxe hoje é de um sociólogo, e que eu trouxe porque ela é bem fácil, ela é bem simples, e põe em destaque o aspecto da biotecnologia, que nada mais é que a união, né, da técnica com o saber para interferir nas espécies vivas, e hoje, mais do que nunca, né, manipular seres vivos para produzir bens e serviços. Só que o que começou com manipulação de seres vivos
de maneira geral, animais, micro-organismos. Hoje nós temos uma franca manipulação de seres vivos humanos, e são esses seres vivos humanos que nos interessam. Tá? Na verdade, quando nós chegamos nesse limiar de manipulação dos seres vivos, nós temos a realização do que Foucault já havia destacado, que é essa aliança do poder com o saber, de um poder que municia o saber, um saber que depende cada vez mais desse poder, e é o que nós vemos nas ciências em geral, que hoje as ciências dificilmente são isentas, têm uma liberdade e uma autonomia isenta, insisto, de conflito de interesses, já que todos sabemos que os financiamentos para a pesquisa, né, eles estão nas mãos dos grandes poderes econômicos. Então, essa aliança do poder com o saber está cada vez mais forte, mas é preciso, e é esse o ponto que eu quero colocar como fundo das nossas reflexões, que essa aliança, o que também tem sido chamado de biotecnociência, que é a aliança do saber com a técnica, para interferir na vida, ela esteja efetivamente a serviço da humanidade e não para outros interesses. Bom, estamos então situando a biotecnologia, e o que nos interessa é essa interferência que a biotecnologia passou a ter no ser humano, né? De início, nós tínhamos essa interferência, que já não é de agora, em processos naturais, funções naturais, e uma das que eu vou falar é a própria reprodução humana. Tá? Só que nós entramos francamente, e não é de agora, os temas que eu vou tratar são ainda novidade para a área jurídica, mas em outros campos do saber já estão na pauta há algum tempo, são as interferências que a biotecnociência ou biotecnologia vem produzindo na constituição biológica, ou seja, há uma intervenção para que se passe para além do humano. É uma potencialização, que pelo menos se promete, para a superação dos limites biológicos. Essa interferência, essa série de interferências nos processos naturais, durante muito tempo, e eu arrisco até a dizer ainda um pouco, no campo do direito, foi considerada tema para curiosos. Que curioso, né? Essa coisa de bebê de proveta, de barriga de aluguel. Hoje, dada a popularização desses temas, já não se espanta tanto, já começa a ser mais sensível o grau de profundidade das questões que essas interferências veio trazer nos processos naturais, e, para sintetizar, eu posso dizer no processo de nascimento, de desenvolvimento da vida e, principalmente, no processo de morte. Após demorados, que eu botei ali silêncio ou resistência, algumas dessas interferências, né, que foram exatamente o que a gente pode sintetizar chamando bebê de proveta, que, na verdade, são as técnicas de reprodução assistida, né, está no conjunto das técnicas de reprodução assistida, e os transexuais entraram, francamente, na pauta jurídica, pelo menos no Brasil, em data recente, né? Aqui está o começo de tudo. Isso é uma fertilização in vitro. Na verdade, o que nós vemos ali é um espermatozoide sendo introduzido num óvulo. Tudo começa aqui. Eu estou situando nesse momento porque foi a partir da possibilidade de você fazer um embrião em laboratório, bem entendido, um embrião humano, que se desenrolou, ou houve uma série de outros procedimentos que começaram dessa possibilidade. Aqui eu trouxe aqui só de curiosidade, porque quando se fala em bebê de proveta, né, a gente imagina sempre aquela imagem alegórica de um tubo de ensaio com um bebezinho chupando o dedo dentro. Não é isso. O que é transferido é esse núcleo que chama blastocisto, que é um embrião humano com cultivo de 5 a 6 dias, que é considerada a melhor fase para tentativa de implantação no útero feminino. Bom, o que temos que falar
sobre por que eu trouxe esse tema da reprodução, já que ele não é o objeto central das nossas reflexões. Pelo seguinte, só para mostrar em rapidíssimas pinceladas que este tema ainda é cercado de questões jurídicas que não estão sendo discutidas em profundidade e que estão acontecendo, as questões vão se sobrepondo. E eu vou listar apenas algumas delas. Primeiro, gravidez em idade já avançada, digamos assim, de mulheres idosas, com 60, 70 anos. Tá? E cito ali 2 casos que acontecem no Brasil também. Uma indiana que fez uma fertilização aos 70 anos, depois uma avó que o filho morreu e ela pegou o sêmen, arranjou a barriga de aluguel para ter um neto. Observem, o problema não está na idade, nós temos que pensar no grande esquecido de todas essas discussões, que é o filho. Será que isso é bom para o filho? Essa é a indagação, né? Outra, uma mulher de 60 anos luta na justiça para usar óvulos da filha morta e gerar seu próprio neto. Segundo ela, a filha, ao morrer, teria pedido que ela fizesse isso. Bom, outro caso e lembre-se, muitos desses casos a gente às vezes traz exemplos do exterior, mas estão acontecendo no Brasil. Ficou famosa a série de fotos de 2 casais americanos, se não me engano, um com certeza é americano, que o homem ficou grávido, né? Era um transmasculino, um transexual masculino, que, querendo ter filhos com sua esposa, ele ainda tinha útero, então teve a gravidez. E esse não quando, em data muito recente, agora dia 11 de setembro, uma data até bastante simbólica, né? Nasce a Antonella, que é filha de um transexual masculino brasileiro no interior de São Paulo. O que há de especial aqui? Esse filho foi feito, como eu coloquei ali, para atender o desejo da família. Não se fala que era um desejo da mãe ou do pai, não sei como é que a gente vai situar ali, mas, enfim, daquela pessoa que teve a gestação, ou que sequer que ele tivesse uma família dele constituída. Ele teve esse filho para atender o desejo da família. Por fim, né, nós temos outros assuntos também que não estão... Nada disso tem regulamentação, salvo do CFM, que não dá conta das indagações jurídicas bem ressaltado. Inseminação caseira, né? O que é inseminação caseira? É a inseminação que nós poderíamos, desculpe o termo popular, de fundo de quintal, que se faz em casa. E quem quiser saber a receita, tem esse link do YouTube que tem uma orientação de como proceder. Tá? Nessas notícias, no Rio de Janeiro, há uma notícia que um casal de lésbicas se valendo da inseminação caseira e a mãe relata que ela acabou tendo um filho do irmão dela. Outro tem também, nessa matéria de inseminação caseira, tem um homem que anuncia que faz doações de espermatozoides porque ele quer ajudar as pessoas, então ele realiza doação de sêmen já desde 2017 para quem quisesse inseminar. Essa questão da inseminação caseira, há até um documentário, digamos assim, do Globo News especial, que mostra os riscos, né, que tem, especialmente em matéria de saúde, de sanitarismo, essas inseminações que são feitas sem qualquer controle médico. Bom, com relação... Será que eu pulei alguma coisa aqui? Faltou aqui, talvez, a questão das barrigas de aluguel, né, que nós temos até empresas especializadas para oferecendo serviços de barriga de aluguel, né, principalmente para casais homoafetivos que precisam de uma mulher para fazer a gestação. Essas empresas se propõem a fornecer prestadoras desse serviço, inclusive com garantia de sigilo, de saúde boa da gestante, enfim, uma prestação de serviços com garantia, digamos assim. Né? Aqui o que eu quero deixar com esses breves relatos é lembrar que ter filhos é um direito constitucionalmente assegurado e que eu tenho reconhecido como um direito fundamental, tenho defendido isso. Só que
nós temos que lembrar que, para além dos problemas das condições sanitárias a que eu já me referi, tá, nós temos que recordar que esse direito constitucional ele é assegurado baseado em 2 princípios, né? O princípio é o primeiro deles, perdão, é o princípio da dignidade da pessoa humana, e o segundo é o da paternidade, lendo-se aí parentalidade responsável. Pergunto, será que estão sendo observados esses princípios que autorizam o chamado planejamento familiar? Bom, o que nós estamos vendo é que questões complexas vão se sobrepondo a cada momento, e nós não temos resposta ainda. Bem, outro caso também é o dos transexuais, que durante muito tempo foi um assunto até rejeitado, foi um assunto criticado, mas, finalmente, os transexuais conseguiram algum amparo, né? Lembrando que eu sempre defendi o direito dos transexuais, partindo, inclusive, da situação médica que representa a mudança de sexo, é um procedimento médico regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Ministério da Saúde, dando, inclusive, atendimento pelo SUS, conforme portaria que regulamenta a matéria. Juridicamente, essa situação dos transexuais ainda está no limbo, né? Digamos assim, porque, não, mas o STF já se pronunciou, o CNJ já regulamentou a modificação do registro civil. Eu vou ser muito sincera, eu não durmo tranquila. Basta mudar a composição do Supremo ou do Conselho Nacional de Justiça e cá entre nós uma nota de rodapé, vivemos tempos difíceis nessa matéria, né? Vivemos tempos muito difíceis. Então, para isso, amanhã ou depois mudar, não sei. Mas, mesmo que isso permaneça, na prática, os transexuais têm encontrado muita dificuldade de garantir os seus direitos, né? E vocês devem ter recordado de ações, por exemplo, para pleitear benefícios previdenciários, em que se tem que praticamente rediscutir toda a qualificação civil daqueles que estão pleiteando, e já foram também retiradas pensões exatamente em função de direitos da mudança de gênero. Então, acho que isso é só um exemplo, sem falar na transfobia que todos conhecem, que espero que agora, com a decisão do Supremo, caminhe um pouco menos mal, né? Caminhe um pouco menos mal. Isso foi a minha tentativa de mostrar que questões dessas, tudo isso, tanto a reprodução assistida quanto a questão dos transexuais, são, no fundo, fruto da biotecnologia, do que eu chamei das interferências na vida humana. Só que não paramos aí. Esses já são assuntos antigos. Nós temos assuntos mais recentes e que no Brasil ainda estão naquela área que vão acontecendo as coisas, que legal, e ninguém para pensar nisso mais profundamente. E, em especial, no que isso representa para o direito. 3 assuntos que eu trouxe. Primeiro, a edição genética, chamada edição genética, a questão dos híbridos humanos, e os transhumanos, que eu acho que é o assunto mais preocupante. Foi o que eu falei ali, a biotecnologia, que é aquele segundo patamar que eu coloquei, para além do humano. Nós vamos começar agora a romper as barreiras biológicas do humano. Bom, aqui estão Naná e Lalá, se não me falha a memória, que são as gêmeas chinesas que nasceram, já com edição genética do genoma delas, por um médico que editou o genoma para que elas ficassem imunizadas contra a AIDS. Essa foi a ideia, tá? E isso teve uma repercussão enorme, né? Primeiro, porque essas gêmeas chinesas são os primeiros bebês geneticamente modificados, e o mais grave, esse tipo de atuação é muito questionável, ainda não está médica e cientificamente aprovado. Esse procedimento que o médico fez, ele foi muito criticado, porque o que aparece, à primeira vista, como uma coisa muito boa, que era imunizá-las contra uma doença grave, não se sabe as consequências que daí advêm, como no caso delas já foi verificado que elas provavelmente terão um encurtamento da probabilidade de vida, da expectativa de vida.
E, assim, há uma grande incógnita sobre os efeitos das edições genéticas. Bom, o que é a edição genética, né? Para que a gente possa compreender um pouco melhor. Eu achei muito interessante, eu gosto de trazer conceitos simples, para não entrar em termos médicos ou mais complexos, para que nós, do direito, possamos compreender. Eu achei muito boa essa frase. Do mesmo jeito que você edita um texto, ou seja, você tira um pedaço daqui, coloca lá, ou coloca mais alguma coisa aqui, você pode editar o genoma de uma pessoa, tá? Com a técnica CRISPR, que é uma técnica que você recorta um pedaço do DNA e coloca outro. Isso de maneira, desculpem, muito simplória. Qual é a importância dessa técnica CRISPR? Ela é barata e de facílima execução. É isso que mais preocupa. Tá? Não é uma técnica complexa ou de alto custo. É fácil fazer. Tá? E a técnica se tornou tão precisa e tão sofisticada que as implicações éticas do seu uso também ganharam nova proporção. Tá? A humanidade já sabe fazer. Esse autor é um biólogo geneticista de São Paulo, da USP. A humanidade sabe fazer, sabe o que precisa mexer e consegue prever razoavelmente bem o que vai acontecer, para o bem e para o mal, os resultados possíveis de serem saudáveis ou não. Tá? Na verdade, eles não sabem muito bem todos os resultados. Né? As críticas que foram feitas, especialmente no caso das gêmeas chinesas, é que os efeitos dessa edição genética são realmente imprevisíveis. Tá? No caso das gêmeas, como eu falei, há uma alteração da expectativa de vida. Diante desse caso das gêmeas, esse procedimento que já vinha sendo estudado por vários geneticistas e médicos no mundo, a Organização Mundial de Saúde, digamos assim, levou um susto, né, porque isso veio a público, e de pronto se manifestou, né, através do diretor da Organização Mundial de Saúde, deixando claro, né, e isso é aqui que começa a nos interessar de perto, que os desafios éticos e técnicos desses procedimentos, eles não têm precedentes, eles não sabem o que pode acontecer coisas muito graves, embora se pense que também possa se usar esse tipo de edição genética para a cura de doenças graves, como Alzheimer e câncer, etc., mas isso tudo ainda precisa de pesquisa e de estudos, e, principalmente, de verificação através de um controle ético muito severo desses resultados. Além disso, o que fez a Organização Mundial de Saúde? Imediatamente emitiu uma declaração para que haja um certo controle. Né? A ideia é que haja um controle dessas pesquisas e um rastreamento através até de registros das pessoas que estão pesquisando esse tipo de procedimento, para que não haja uma utilização danosa do que pode ser uma promessa importante em termos de saúde. Bom, aqui está, então, aqui novamente, isso aqui é copiado do site da Organização Mundial de Saúde, num comunicado de data bastante recente, que é de 29 de agosto, recentemente passado, em que fica ressaltado que essas tecnologias, a despeito de poder curar, como eu disse, doenças até então intratáveis, apresentam desafios únicos e sem precedentes, em termos éticos, social, regulatório e técnico. Estamos diante de uma coisa desconhecida e muito grave. O diretor da OMS enfatizou que os países não devem permitir nenhum trabalho adicional na edição do genoma da linha germinativa, que é exatamente a de reprodução humana, em aplicações clínicas humanas, até que as implicações técnicas e éticas tenham sido devidamente consideradas. Faço aqui uma outra nota de rodapé para dizer o seguinte: o estado de pesquisa no Brasil, principalmente pesquisa científica, é lastimável, como todos sabem. Então, nós estamos com grandes riscos de começarem a ser feitas, porque o pesquisador não para, sabe-se lá como pesquisas nesse sentido.
porque não tenham dúvida, o pesquisador brasileiro é muito atuante, com ou sem ajuda. Tá? Mas é lógico, se você tiver pesquisas com orientação, com controle ético, você terá resultados muito mais favoráveis. Os híbridos humanos. Esse aqui é uma situação que vocês dizem, mas isso é lá na China. Gente, o mundo globalizado não tem lá. O que está lá está aqui em 2 cliques. Tá? Pensem nisso. Mundo globalizado não tem distância nem tempo. Tá? O que aconteceu? Cientistas espanhóis criaram um ser híbrido de humano e macaco na China. Isso em data bastante recente. Tá? Qual é a ideia, em síntese? É que você possa... Isso foi uma superação em termos genéticos, porque, até não muito tempo atrás, essa junção do humano com o animal era considerada impossível em termos de genética, porque não haveria compatibilidade. Eles tanto fizeram que conseguiram essa compatibilidade e estão inserindo em camundongos células humanas na tentativa de, a partir daí, criar órgãos para transplante. Essa é a ideia. Isso é a superação, né, do que se considerava impossível, que eram as quimeras, que são esse misto de humanos e animais. Esses pesquisadores espanhóis que fizeram isso na China, eles obtiveram uma quimera, né, mas ela não chegou a nascer, pois os pesquisadores interromperam a gestação. Quer dizer, ela estava se desenvolvendo e eles interromperam. Mas o que nos preocupa não é isso. É que no Japão, também em data bastante recente, estou trazendo também dados de agosto, ao contrário do que aconteceu na China, o Japão permitiu o desenvolvimento desses seres mistos de humano e animal, tá? Para essa finalidade, e mais do que isso, aqui é um camundongo e ele tem células que estão fazendo um coração, que são humanas. Tá? Mais do que permitir esse tipo de pesquisa, esse tipo de pesquisa estava proibida no mundo inteiro, eles, mais do que isso, eles permitiram o desenvolvimento, até o nascimento dessas quimeras, né, e o desenvolvimento delas, pelo menos durante 2 anos. Eu acho isso muito assustador, porque eu não sei se a humanidade está preparada para isso, ainda que os propósitos sejam os mais elevados, que é de criar órgãos, etc. Bom, foi o que eu chamei a atenção, de acordo com o que foi liberado no Japão, esses seres, eles poderão ser completamente gestados e acompanhados por 2 anos. Isso eu não sei se o Brasil ainda tem alguma coisa, já tem alguma coisa disso, mas sabe que tudo que acontece lá fora, o Brasil quer fazer logo, imediatamente. Né? Bom, e aqui, já encaminhando para o final, que eu acho que é o que nos vai atingir mais de imediato. Por que eu estou dizendo mais de imediato? Na verdade, não vai nos atingir, já está nos atingindo, tá? Que é a possibilidade do chamado transhumanismo, que, tal qual a questão da inteligência artificial, ainda se discute muito os conceitos, mas o que a gente pode tirar de mais consistente é a ideia da integração biológica do homem com a máquina. Nós já temos várias situações que já são vividas com muita tranquilidade, com muita naturalidade, em que nós colocamos no corpo das pessoas aparelhos que vão funcionando. O mais conhecido deles é o marca-passo. O que é o marca-passo? Alguma coisa externa que você coloca no coração para que ele mantenha o ritmo cardíaco. E assim nós temos várias outras chamadas peças de reposição, e que alguns autores até chamam de cyborgs, ou cyborgs em inglês, que são essas pessoas misto, né, de humano e máquina. Só que isso está ganhando uma dimensão que nós temos que efetivamente parar para pensar. Tá? Por exemplo, milhares de suecos, isso aí é milhares mesmo, mais de 3.000, 4.000 pessoas, implantam microchips para substituir a chave e a carteira. O microchip está ali, normalmente é instalado entre o indicador e o polegar. Aqui é um pequeno chip e ali você tem dados. Esses chips que são tão inocentes e tão simpáticos, que bom, não vou me preocupar mais, só que eles podem ter várias outras
finalidades, né? O exemplo que está mais corrente na internet é dessa moça. Ela é uma hacker e ela tem mais de 50 chips implantados pelo corpo. Cada um desses chips tem uma finalidade, tá? Esses chips que são implantados, eles vão desde ter uma atração magnética para facilitar a apreensão de objetos de metal, até que é o que está se desenvolvendo agora, francamente, como ela diz, ela está aprimorando o conhecimento dela, chips que se comunicam com o celular, que se comunicam com o computador, e já estão os testes para poder fazer um download de memória ou um upload, aumentando a sua capacidade de memória. Quer dizer, isso a gente sabe, e por isso que eu fiz questão de trazer a reprodução assistida, que esses avanços biotecnológicos, eles andam com uma rapidez exponencial, né? A gente acha, não, isso é para futuro, não, isso já está acontecendo, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia de como isso já está acontecendo, na Inglaterra, a saúde pública está promovendo um implante para cegos de olhos biônicos, que são olhos que eles têm um chip que é implantado atrás do globo ocular e que permite às pessoas cegas terem alguma visão. E, a cada momento, eles estão aperfeiçoando mais esse tipo de visão que as pessoas podem ter através desses chips. Sendo que esses 2 olhos que eu coloquei aqui já são coisas mais avançadas, né, que seriam olhos que permitem, como uma câmera, uma lente fotográfica, zoom, aproximação, melhor visão, e outros até que podem fornecer dados, etc. Quer dizer, quando se pensa nessa possibilidade de implantação de um chip que vai dar uma visão especializada, eles começam dando... Que bom, né? Pelo menos podem ajudar as pessoas cegas que querem ver, bem entendido, mas a gente não sabe até onde isso vai, né? Nós temos a ficção científica aí, pródiga, né, em situações de olho biônico, de que vê raio-x. Aliás, o que nós estamos vendo é que todos os super-heróis, a começar com Flash Gordon, Super-Homem e outros tantos, cada vez mais estão próximos de se tornarem realidade. Por fim, caminhando para o final, né? Esse biochip, como eu disse, o que mais me preocupa é aquela possibilidade, né, que 1/4 dos profissionais, são pesquisas realizadas por empresas, principalmente de computação, estão se voluntariando para receber um implante cerebral que lhes permite unir instantaneamente seus pensamentos com a internet. Daí é que eu disse, nós acabamos de ver uma excelente mesa mostrando as dificuldades que nós estamos tendo de lidar com os robôs e com a inteligência artificial. Por outro lado, eu acho que nós temos que parar para pensar nessa integração que eu penso que está cada dia mais acelerada do homem com a máquina. Quer dizer, não é um robô que foi criado para se autoprogramar, etc. Não, o homem é que ele está se municiando de chips, de biochips, e tem vários nomes aí, para que ele interaja com a máquina. O sonho é que você, à distância, olhe para o seu computador, emita, né, uma comunicação, e você já tem aqueles sistemas de localização, acho que não sei se eu já passei ali, em que rapidamente você se comunica com a máquina e ela, então, vai abrir o seu computador e você vai ter uma interação mental com o computador. Eu insisto, isso não é ficção científica, isso está em fase de teste e não demora. Bom, esses transhumanos, né, que são essas pessoas que já estão interagindo com as máquinas, tem um símbolo que tem sido usado, que é o H+, ou maiúsculo ou minúsculo, ou aquele outro símbolo, né? É uma concepção de um ser humano melhorado e aperfeiçoado, ou de um ser humano pós-humanos, ou pós-humano, ou pós-sapiens. O transhumano, tal como imaginado pelos teóricos transhumanistas, está em gestação e poderá vir à luz pelo avanço da ciência, da tecnologia, que permitirá a aplicação das técnicas nas áreas da genética, nanotecnologia e robótica. E neurociência, possibilitando, aqui que é a parte que nos interessa, possibilitando superar os limites impostos ao ser humano por seu próprio corpo biológico natural. Tá?
Isso eu acredito que já está em curso, acabei de mostrar a questão do implante de óleos, etc. Tá? Eu acredito que isso aqui é o que vai mais nos dar o que pensar. Né? Esse assunto do transhumanismo, que parece uma grande novidade, uma grande curiosidade, já vem sendo discutido pela filosofia há pelo menos 20 anos. Né? Como você, na verdade, através desse transhumanismo, você vai acabar alterando a própria condição humana. Esse é o ponto que nos interessa. Né? E aqui vem algumas das justificativas que seriam, digamos, os fundamentos que amparariam essa, digamos assim, essa modificação do humano, a quebra das barreiras biológicas. Né? Conforme destaca esse autor, o transhumano, dizem, né, será um humano mais inteligente por meio da criação de implantes neurais que permitam a interação com computadores pelo pensamento e o uso de drogas capazes de manipular o cérebro humano, melhorando sua cognição. Aliás, isso já anda por aí, né? Não tem uns remedinhos que toma para ficar mais atento, para ficar, né? Já tem umas coisinhas aí. Tá? Memória e concentração. Então, criança, tem uma porção de criança, né, tomando remédio para ficar mais atento, para ficar mais calmo. Né? A fusão do cérebro com a tecnologia, essa que é o ponto. Tá? A fusão do cérebro com a tecnologia e a inteligência artificial abrirá um campo de evolução inimaginável. Aí, realmente, eu não consigo imaginar o que vai acontecer. E há quem diga que é indispensável que se caminhe e se evolua muito nesse campo do transhumanismo para exatamente podermos, nós humanos, lidar com a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, no caminho que ela vai nos ultrapassar com muita facilidade. Bom, em resumo, né, a justificativa seria essa: escaparmos dos limites biológicos, quer dizer, ultrapassar os limites biológicos que temos. Ter condições de superar a inteligência artificial. Será? Não sei. Ultrapassar a morte. Porque se você pode, por exemplo, armazenar, isso ainda é ficção, espero. Você pode armazenar todo o teu conhecimento num chip ou fazer o download, né, dos teus conhecimentos, você teria a vida eterna, pelo menos a sua mente estaria preservada. Aí eu sempre pergunto, mas vem cá, não precisa de eletricidade, alguma coisa para manter essas máquinas ligadas? Não sei, eu tenho dúvidas horrorosas, porque eu estou muito ainda impactada com isso tudo. Bom, aí perguntarão, e aqui começo a fechar a minha apresentação, que, como anunciei, é uma apresentação de fatos que eu estou trazendo para reflexão. Tudo isso que eu trouxe são fatos, não é ficção científica. Como lidar, e me utilizo aqui de uma fala do professor Paulo Lobo, da brilhante exposição que fez: o direito civil lida com tudo que é humano, com tudo que é pessoa, com tudo que nós estamos vivendo desde o nascimento até a morte, não é isso? Portanto, é o direito civil que vai ter que lidar com todas essas modificações. Só que o direito civil que nós temos codificado, e aqui insisto, especialmente na parte de família e sucessões e também na parte geral, né, o que acontece? Ele é estruturado, e daí todas as dificuldades que temos encontrado na aplicação e na interpretação do Código, em fatos naturais, em situações biológicas. Como lidar com essas situações novas? Né? Todo direito é atingido. Também aqui me vale de uma fala do professor Perlingieri, que ele, falando de alguma coisa dessas novidades, ele disse: você atinge o direito como um todo. Aqui eu vou ficar só com o direito civil. Tá? De imediato, quando eu comecei, e foi essa a minha angústia de trazer esses pontos para a apresentação de hoje, eu acho o seguinte: quando se fala, especialmente em transhumano, o que está posto em jogo é o conceito de pessoa. Uma pessoa que tem um chip, uma pessoa que fez um download ou um upload de memória ou de dados, ou seja lá o que for, ela está dentro desse conceito de pessoa? Isso não é uma dúvida minha, foi o que eu disse. Se vocês forem buscar na filosofia essa condição humana, nessa fusão
com chips e com máquinas está sendo muito questionada. Há um abalo no sentido de se entender o que é o ser humano, o que é a pessoa. E pessoa é fundamental para o direito, é uma categoria estruturante de tudo que nós temos em termos de direito e, claro, do direito civil também. E, imediatamente, me veio uma segunda pergunta. Como vamos ver a igualdade, né, de pessoas que terão, possivelmente, superpoderes, vamos chamar assim, né? Como ficaremos nós, pessoas que não temos esse aparato tecnológico insertado em nossos corpos? Essa é a pergunta que fica, mas, evidentemente, que outras muitas questões de direito estarão postas por essa nova situação dos humanos e que eu tenho certeza que não tarda, ou melhor, eu acho que ela já está em curso. Convoco, assim, os jovens, que estarão certamente se beneficiando de imediato, né, dessas maravilhas, digamos assim, e convoco também os que já estão há mais tempo no caminho para que, com a sua prudência e temor, conversem com os jovens para que a gente encontre o meio termo. Tá? O que é, então, foi o anúncio que eu fiz de início, impositivo, é que nós revisitemos a legalidade constitucional, amparados por suportes de filosofia, entendimentos, e essa discussão é, antes de mais nada, uma discussão ética, bioética, né? E também da sociologia, para ver como é esses novos indivíduos, essa nova condição humana no seio de cada conjunto social. Muito obrigada. Acabei no tempo direitinho. Nós queremos agradecer a brilhante conferência da professora. Muito obrigado, que esses aplausos aí sejam acolhidos em seu coração.